Olá pessoal, meu nome é André Lafayette, sou professor e coordenador de Clínica Médica do grupo Eu Médico Residente. Sejam muito bem-vindos à nossa semana de revisão Nordeste, em que a gente selecionou 5 temas de absoluta relevância, os 5 temas mais cobrados nos últimos anos pelas provas de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia e também do ENARE, para vocês revisarem e melhorarem na preparação de vocês para as provas do Nordeste, para as bancas do Nordeste. Então a gente vai falar sobre hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, anemias, vamos falar também um pouquinho sobre glomerulopatias, além de tuberculose. Esses são os 5 temas escolhidos de clínica médica para a gente discutir aqui na nossa semana de revisão Nordeste. Então bora pessoal começar a nossa semana de revisão Nordeste Clínica Médica. A gente vai trazer os temas para vocês e preste atenção ao seguinte, a gente vai começar falando sobre o tema de hipertensão arterial sistêmica. Cada tema que a gente for falar aqui, vou trazer para vocês uma breve revisão teórica sobre esse tema e ao final da revisão teórica sobre o tema, a gente vai resolver 2 questões de 2 bancas diferentes do Nordeste, incluindo também o ENARE. Eu queria que vocês fossem percebendo o seguinte, à medida que a gente for resolvendo as questões dos temas diversos que a gente vai comentar aqui, vocês fossem percebendo as nuances, os jeitinhos que cada banca costuma cobrar determinado assunto. Então vai ter banca que vai cobrar casos clínicos mais extensos, perguntando sobre conduta terapêutica, conduta diagnóstica. Outras bancas, como por exemplo a UFPB, vai perguntar mais assuntos conceituais a respeito daquele determinado tema. A CSPE pode trazer casos clínicos perguntando alguma coisa a respeito daquele caso clínico, mas geralmente vai perguntar questões conceituais bem específicas a respeito daquela temática e outras questões vai trazer um caso clínico para a gente definir conduta. SUSE costuma perguntar casos clínicos mais extensos, bem elaborados, bem descritivos para a gente definir a conduta a respeito daquela patologia. Lembrar, por exemplo, que SUS Bahia gosta de ter questões abertas e que vai perguntar diagnóstico, investigação, tratamento, com muita frequência isso cai no SUS Bahia. Já o ENARE costuma ter enunciados curtinhos, com casos clínicos bem enxutos e com perguntas bem diretas, com alternativas bem curtinhas, bem diretas para a gente marcar e acertar. Beleza? Então vão prestando atenção como cada banca tem o seu jeitinho peculiar, particular de cobrar os assuntos. Então olha só, sobre hipertensão arterial sistêmica é que vocês precisam dominar o diagnóstico. Quando é que eu faço o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica? Então é o seguinte, na primeira visita, ou seja, no primeiro contato do paciente com o médico, eu vou aferir a pressão arterial, tem todo um roteiro para a gente aferir essa pressão adequadamente. Vou fazer anamnese, exame físico, avaliação laboratorial sumária. De uma forma geral, prestem atenção, eu não fecho o diagnóstico de hipertensão no primeiro contato, numa medição única, numa única consulta, com 2 exceções. A primeira delas, quando a pressão arterial está elevada, maior ou igual do que 140/90, esse é o ponto de corte para definir hipertensão no Brasil. E o paciente tem um risco cardiovascular alto. Por exemplo, é diabetes, já teve história de infarto, teve história de AVC, já tem uma nefropatia hipertensiva instalada. Ou então, quando o paciente tem níveis pressóricos muito elevados já na primeira consulta, tornando improvável que esse paciente seja normotenso. Então, a partir de 180 por 110, eu já posso fechar o diagnóstico de hipertensão no primeiro contato. Então, já digo que meu paciente é hipertenso. Fora desses 2 cenários, eu não posso fechar o diagnóstico de hipertensão no primeiro contato. Então, o paciente tem uma pressão arterial elevada, porém ele é de risco cardiovascular baixo ou médio e não tem níveis pressóricos maiores do que 180 por 110. Nesse cenário, eu vou precisar de um segundo contato, de uma segunda aferição de pressão arterial, que pode ser uma segunda visita ao consultório. Então, o paciente pode voltar com 1 a 4 semanas para eu rechecar aquela pressão arterial no próprio consultório. Se ele voltou numa consulta subsequente, após algumas semanas, e a pressão arterial continuou elevada, fechei o diagnóstico de hipertensão. Já posso dizer que meu paciente é hipertenso. Prestem atenção, porque é frequente de ser perguntado pelas bancas do Nordeste critérios para diagnosticar hipertensão. Ele não vai perguntar diretamente os critérios, mas vai dar um caso clínico para você dizer se o paciente já pode ser considerado hipertenso ou não. Outra forma de a gente confirmar a hipertensão é o paciente que chega na primeira consulta, está com níveis pressóricos elevados, e eu decido fazer uma medição fora do consultório daquela hipertensão. Então, eu posso fazer através do MAPA ou do MRPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial ou monitorização residencial da pressão arterial. São formas padronizadas, aprovadas para a gente fechar o diagnóstico. Então, com MAPA ou MRPA, se a pressão deu normal no domicílio, significa que o paciente tem uma hipertensão
do avental ou do jaleco branco. Ela só sobe na presença do médico no consultório. Em casa ela dá normal. Se a PA também dá elevada no mapa MRPA, eu posso já fechar que meu paciente é hipertenso. Então a gente já entendeu como fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Como é que eu vou dar o diagnóstico de hipertensão arterial na hora da prova? Existem alguns fenótipos do paciente com hipertensão arterial sistêmica. Então, por exemplo, se o paciente tem uma medida no consultório anormal, a pressão é aumentada no consultório, porém ela é normal em domicílio, mapa MRPA. Eu já falei, hipertensão do avental branco. Quando é que eu vou pensar em hipertensão do avental branco? É aquele paciente que é pouco hipertenso no consultório, estágio 1, ou então tem uma PA muito elevada no consultório, mas não tem lesão de órgão-alvo nenhuma. Então a gente pensa que pode ser elevada só porque está no consultório, diante do médico. Posso pedir um mapa MRPA. Quando o paciente tem a pressão anormal em ambos os cenários, dentro do consultório e fora dele, esse paciente é o hipertenso verdadeiro, a hipertensão sustentada. Quando ela dá normal em ambos, é o paciente normotenso, esse é simples de a gente memorizar. Quando ela dá o contrário do jaleco branco, ou seja, ela é anormal em domicílio e normal no consultório, eu chamo de hipertensão mascarada. É aquela que está mascarada, é mais difícil de a gente perceber. Quando é que eu vou pensar na hipertensão mascarada? Olha só, é o paciente pré-hipertenso, aquele paciente que tem a pressão ali um pouquinho abaixo de 140/90, mas tem um risco cardiovascular alto, então é importante eu definir se ele é de fato hipertenso, porque eu posso mudar a história natural dele, da vida dele, tratando uma hipertensão que esteja mascarada. Então, no paciente pré-hipertenso, o paciente tem uma pressão normal em consultório, mas já tem lesão de órgão-alvo, já tem hipertrofia ventricular esquerda, já tem retinopatia hipertensiva, então é provável que essa pressão arterial esteja elevada em casa, ou então no paciente com PA normal e alto risco cardiovascular. Eu preciso ter certeza de fato se ele não é hipertenso. Posso fazer um mapa MRPA nesse cenário. E quando eu fecho o diagnóstico de hipertensão arterial, eu tenho algumas possibilidades de tratamento. Então, olha só, em relação ao tratamento do meu paciente hipertenso, eu vou precisar tratar sempre o meu paciente hipertenso? Não necessariamente. Existe um determinado grupo de pacientes que eu posso tratar como mudanças de estilo de vida apenas e só depois eu considerar o uso de antihipertensivo. Eu vou detalhar isso um pouquinho mais. Quando eu decido começar o esquema antihipertensivo, eu preciso memorizar quais são as drogas de primeira linha, quais são as classes de antihipertensivos de primeira linha. Então, eu tenho os diuréticos, especialmente os diuréticos tiazídicos, principal representante hidroclorotiazida, mas eu também tenho clortalidona. Eu tenho os IECAs, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os PRIO, captopril, enalapril, lisinopril. Eu tenho os BRAs, bloqueadores do receptor de angiotensina, são as artanas, losartana, valsartana, candesartana. Eu tenho os antagonistas ou bloqueadores de canal de cálcio de hidropiridínicos, anlodipino, nifedipino retarde, novanlodipino. Beta-bloqueador, pessoal, memorizem isso de uma vez por toda para não errar na hora da prova. De vez em quando cai essa pegadinha. Beta-bloqueador, não. Beta-bloqueador já tem algum tempo que não é mais antihipertensivo de primeira linha. Então, só vou começar beta-bloqueador se o paciente tiver outra indicação para fazê-lo. Tem tremor essencial, tem um hipertireoidismo, tem angina, tem um IC de fração de ejeção reduzida e eu vou precisar fazer um beta-bloqueador que modifique desfecho. Então, beta-bloqueador só se houver uma outra indicação para fazê-lo além do controle pressório, porque ele não é mais de primeira linha. Uma coisa importante vocês precisam memorizar são os efeitos colaterais dessas classes de antihipertensivo, também muito cobrado em prova. Por exemplo, os diuréticos tiazídicos. Vocês precisam memorizar os 5 hipo e também os 3 hiper que eu vou mencionar daqui a pouco. Os 5 hipos são os seguintes: hipovolemia, e essa hipovolemia só nas primeiras 4 semanas, porque depois o efeito antihipertensivo do diurético não é por induzir diurese, mas é por vasodilatação. Pode provocar hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, que também costuma acontecer nas primeiras semanas de uso, depois que estabiliza dificilmente acontece, a menos que tenha alguma outra intercorrência com o paciente, e podem provocar hipofunção, disfunção sexual. Quais são os 3 hiper? Hiperglicemia, então pode piorar um pouco o controle glicêmico. Hiperlipidemia pode piorar a dislipidemia do paciente. Porém, o que vocês precisam memorizar com mais importância, porque cai mais em prova, é a hiperuricemia. Então, por exemplo, se meu paciente tem gota e eu vou precisar de um antihipertensivo, é de bom tom que eu selecione um outro antihipertensivo que não diurético acídico. Não é contraindicação formal, mas é prudente que eu evite, porque pode piorar a hiperuricemia do meu paciente e pode até piorar as crises de gota. Perfeito? Vamos pular agora para os IECAs. Então, olha só. Efeitos colaterais dos IECAs. Eu tenho hipercalemia e insuficiência renal.
Tosse e angioedema são esses dois que costumam cair mais em prova. Então, tosse pode acontecer em até 20% dos pacientes que fazem uso de IECA. Costuma ser o principal motivo para a gente suspender o IECA do paciente. Também pode induzir angioedema. E esse angioedema não é por uma reação alérgica, não é uma reação IgE mediada, o imune do tipo 1. Então, o paciente pode estar usando, por exemplo, o seu captopril durante anos e, de repente, fazer um angioedema. Isso é possível. Eu, inclusive, já vi quando eu era residente de clínica. Contraindicações. Potássio maior que 5,5, estenose bilateral de artéria renal, ou então unilateral em rim único. Uso de IECA associado com BRA a gente não faz. Paciente com história de angioedema pelo uso de IECA. Angioedema hereditário e angioedema idiopático não pode fazer uso de IECA. Também eles são contraindicados na gestação. Em relação aos BRAs, vai ser muito semelhante aos IECAs, com as pequenas diferenças. Não pode induzir hipercalemia e insuficiência renal, mas aqui, ó, BRA não induz tosse, BRA não induz angioedema. Então, se o paciente faz tosse com IECA, eu posso tirar o IECA e colocar um BRA. Se ele tem história de angioedema, eu posso fazer o BRA, não posso fazer o IECA. Contraindicações são bem parecidas: hipercalemia, estenose bilateral de artéria renal ou unilateral de rim único. Associação de IECA com BRA eu não faço. E aqui, além da gestação, a lactação também é contraindicação ao BRA. Então, o BRA não pode nem na gestante, nem na lactante. Certo? Vamos dar sequência aqui. Antagonistas de canal de cálcio e bloqueadores de canal de cálcio dihidropiridínicos. Quais são os principais efeitos colaterais? Pode induzir edema maleolar, até 10% dos pacientes, e aqui não é por hipervolemia, é por vasodilatação. Então, por exemplo, dar diurético para aliviar esse edema não funciona, vai induzir desidratação e não vai resolver. Pode provocar cefaleia, com uma frequência bem menor, mas já caiu em prova, hipercromia e hipertrofia gengival também pode acontecer. E olha só, esqueça a nifedipina de ação rápida. Se aparecer na prova para você fazer nifedipina de ação rápida em qualquer cenário que seja, marque como incorreto, porque não se faz mais nifedipina de ação rápida, só de liberação prolongada, chamada de nifedipina retarde. Beta-bloqueador, embora não seja de primeira linha, é importante a gente conhecer porque aparece com frequência em prova. Então, olha só, efeitos colaterais. Pode induzir disfunção erétil, broncoespasmo, então pode induzir broncoespasmo, cuidado pacientes com asma, DPOC, pode induzir dislipinemia e hiperglicemia. Então, uso, por exemplo, associado de beta-bloqueador com diurético tiazida no paciente diabético mal controlado não é uma boa escolha. Contraindicações: asma, bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau, DPOC e doença arterial obstrutiva periférica são contraindicações relativas e não absolutas. Então, olha só, tratamento inicial do meu paciente hipertenso. Se ele está no estágio 1 da hipertensão arterial sistêmica e tem um risco cardiovascular baixo, eu faço mudança de estilo de vida por 3 a 6 meses. Eu não preciso começar a medicação já nesse cenário. Isso é pergunta frequente de prova, acredita em mim. Se ele não respondeu à mudança de estilo de vida, aí eu posso começar medicamento, embora a evidência não é tão robusta assim para o paciente hipertenso estágio 1 de baixo risco. Isso já caiu, por exemplo, na Paraíba, na UFPB. Então, estágio 1, baixo risco, não melhorou com mudança de estilo de vida. Posso fazer medicamento? Posso, mas a evidência não é tão robusta quanto nos pacientes de maior risco. Todos os demais pacientes, a partir de estágio 2, ou então de risco moderado a alto, eu começo a mudança de estilo de vida e já inicio com 2 drogas antihipertensivas no momento do diagnóstico. Fechei o diagnóstico, tem estágio 2 pelo menos, ou então é de moderado a alto risco, já começo com 2 drogas, além de estimular a mudança de estilo de vida. Quando é que eu vou começar com monoterapia? Monoterapia é a exceção hoje em dia no tratamento da hipertensão. Então, o estágio 1 com risco cardiovascular baixo e não melhorou o controle pressórico com mudança de estilo de vida, ou então naqueles pacientes muito idosos, muito frágeis, muitas comorbidades, em que eu tenho medo de induzir hipotensão, então eu vou começando devagar e vou acendendo lentamente a dose do meu antihipertensivo, se não houver efeitos colaterais. É importante também conhecer meu alvo terapêutico. Então, já vi como é que eu vou tratar meu paciente hipertenso, mas qual é o alvo terapêutico? Que níveis pressóricos eu vou buscar no meu paciente? Então, olha só, se o paciente tem um risco cardiovascular baixo a moderado, o alvo no Brasil menor do que 140 por 90. Se meu paciente é de alto risco cardiovascular, então, quanto mais alto o risco do paciente, mais agressivo, mais intensivo vai ser meu tratamento, em qualquer cenário. Então, alvo vai ser menor do que 130 por 80. Em indivíduos idosos, isso muda um pouquinho. Se for um idoso, por exemplo, de baixo e médio risco, mas é um idoso rígido, o limiar para a minha intervenção 140 por 90, o alvo menor que 140 por 80. Ah, André, e se for um idoso rígido, um idoso que funcional, sem muitas comorbidades,
mas tem um alto risco cardiovascular, a meta vai ser essa daqui também, 130 por 180. E se é um idoso muito frágil, muito mórbido, capacidade funcional ruim, dependente para atividades básicas de vida diária, eu não vou ser tão agressivo, pessoal. Eu vou ser mais leniente. Então, o limiar para a minha intervenção vai ser mais alto, a partir de 160 por 90, e o alvo também vai ser um pouquinho mais alto, abaixo de 150 por 80. Então, olha só, eu disse a vocês que os indivíduos de alto risco precisam ter um controle mais intensivo. Quem são os indivíduos de alto risco? Pacientes hipertensos no estágio 2, que tem algum fator de risco adicional, por exemplo, dislipidemia, tabagismo. Qualquer paciente no estágio 3 já é de alto risco. Os pacientes hipertensos e diabéticos, os pacientes com doença renal crônica, estágio 3, doença cardiovascular estabelecida, história de AVC, história de infarto e insuficiência cardíaca, ou então lesão de órgão-alvo. Na fundoscopia tem retinopatia hipertensiva, tem hipertrofia ventricular esquerda no eletrocardiograma ou no ecocardiograma. Esse paciente já é de alto risco, o alvo vai ser abaixo de 130 por 80. Algumas condições específicas. Preste atenção a essa tabela, porque isso é perguntado com frequência. Então, em determinados cenários, eu vou ter a predileção por um ou outro antihipertensivo. Por exemplo, os pacientes diabéticos há uma tendência a escolher IECA ou BRA como prioridade, especialmente se houver proteinúria, se houver nefropatia diabética. Doença arterial coronariana, se tiver angina, eu vou escolher beta-bloqueador, que é um excelente antianginoso. E se o paciente só tiver DAC e não tiver angina, IECA ou BRA é uma boa opção. Alguns estudos mostraram melhora de desfecho. E se com fração de ejeção reduzida, eu faço IECA ou BRA e beta-bloqueador que modifica a mortalidade, metoprolol, bisoprolol ou carvedilol. Doença renal crônica, especialmente se houver proteinúria associada, IECA ou BRA. Isso costuma cair muito em prova. Então, paciente com doença renal crônica, qualquer etiologia que tenha especialmente proteinúria, pelo menos uma microalbuminúria, IECA ou BRA são os melhores. Em Pernambuco, na CSPE, por exemplo, já caiu uma questão em que o paciente não podia fazer IECA ou BRA porque ele tinha hipercalemia. Então, qual era a droga que a gente ia escolher? Um antagonista do canal de cálcio não diidopiridínico. Na ocasião, em Pernambuco, a escolha foi pelo diltiazem. Então, atento a esse precedente. Síndrome metabólica. Síndrome metabólica, o paciente tem que dislipidemia, tendência à hipertensão, dislipidemia, hiperglicemia. Então, eu vou optar por um IECA ou BRA, posso escolher também o antagonista do canal de cálcio, mas o que eu devo evitar é a associação de tiazídico com beta-bloqueador, que vai piorar o controle lipídico e o controle glicêmico. Gestação. Então, para a gestante, grande droga antihipertensiva para a gestante, vocês já devem ter visto isso nos seus rodízios de GO, metildopa. Nifedipina de ação prolongada eu posso fazer, também posso beta-bloqueador, com exceção do atenolol. Atenolol não é recomendável na gestação. Indivíduos negros ou declarados afrodescendentes, autodeclarados afrodescendentes, diurético tiazídico e antagonista do canal de cálcio parecem funcionar melhor nesse perfil populacional. Pacientes com hipertensão arterial resistente, olha só, está fazendo uso de um IECA ou BRA, está fazendo uso de antagonista do canal de cálcio, de um diurético tiazídico, é obrigado a ter o diurético, ele não controla a hipertensão arterial resistente. Qual a quarta droga de escolha? Espironolactona. Beleza? É assim que funciona. E vou trazer para vocês um pouquinho aqui um slide sobre as causas de hipertensão secundária. Na prática, hipertensão secundária corresponde ali em torno de 5 a 10% dos pacientes hipertensos. Então, dificilmente a gente vai encontrar um paciente com hipertensão secundária no dia a dia, na prática clínica. Mas prova adora perguntar sobre hipertensão secundária, especialmente as que estão marcadas aqui. Então, olha só, insuficiência renal crônica, doença renovascular são causas de hipertensão arterial secundária. Quando é que eu sei que é por doença renal crônica? A creatinina vai estar elevada. Doença renovascular vai dizer que tem uma assimetria do tamanho dos rins, ou então vai dizer que tem sopro abdominal na ausculta. Hiperaldosteronismo primário. Esse é o que mais cai, pessoal. Por exemplo, CSPE adora perguntar sobre hiperaldo. Quando é que eu vou pensar em hiperaldo? Paciente hipertenso associado a hipocalemia. Então, essa combinação de hipertensão e hipocalemia na hora da prova, hiperaldo primário. Qual exame de rastreio que eu faço? Eu faço a relação da aldosterona sérica sobre a atividade de renina plasmática. Síndrome de Cushing, a gente vai ter todos aqueles comemorativos do paciente com hipercortisolismo crônico. Feocromocitoma, como é que eu vou pensar em feocromocitoma? O paciente faz paroxismos de hipertensão, cefaleia, palpitações, sudorese, então isso vai chamar a atenção para feocromocitoma. Tem que dosar metanefrinas urinárias, metanefrinas plasmáticas, ou então catecolaminas plasmáticas urinárias.
Hipertireoidismo e hipotireoidismo também podem induzir hipertensão. O hiper aumenta mais a sistólica, o hipo aumenta mais a diastólica. Acromegalia, hiperpara também pode causar, não costuma aparecer em prova, mas o que aparece muito é isso aqui, ó. A síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, existe uma relação muito bem descrita entre a síndrome da apneia obstrutiva do sono e a hipertensão arterial sistêmica. Quando é que eu vou pensar no paciente com síndrome da apneia obstrutiva do sono? Vai ser aquele protótipo, vai ser aquele paciente com IMC mais alto, aquele paciente mais gordinho, com o pescoço mais largo, aquele paciente que tem roncos noturnos, ronca muito, então a mulher, os filhos vai reclamar que ele ronca demais. O paciente tem despertares noturnos frequentes, às vezes ele faz uma apneia e de repente acorda assim, com a respiração bem súbita, assusta a mulher, assusta as crianças. Ele não dorme bem, o sono não é restaurador, tem muita sonolência diurna, déficit de atenção, pode até ter um prejuízo da cognição. Então, esse é o cenário da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Coartação de aorta deve-se ser diagnosticada na criança. É aquele cenário em que o paciente tem os pulsos dos membros superiores ok, as pressões também ok, mas os pulsos e pressões para os membros inferiores estão baixos. Então, essa é a dica para a gente pensar em coartação de aorta. Então, vamos ver como é que isso costuma cair. Olha só, questãozinha da SUS Bahia 2018, acesso direto. Mulher, 40 anos de idade, recepcionista, vem para a consulta com o cardiologista por queixa de pressão alta. Diz que há 2 dias estava trabalhando quando sentiu cefaleia frontal em peso e atribuiu à pressão arterial, porque quando sente dor de cabeça, a pressão está sempre alta. Então, essa é uma lenda popular, é uma lenda urbana, em que parece que a pressão arterial elevada causa a cefaleia. Não é isso. Se ela está com cefaleia, se ela está com dor no dedão, se ela está com dor no ombro, está com dor na barriga, a pressão arterial vai subir, é uma resposta fisiológica. Então, hipertensão não gera cefaleia na imensa maioria das vezes. Mediu a PA com o médico do trabalho e verificou o nível de 160 por 90. Em casa, após melhora da cefaleia, esse é o cenário para avaliar a pressão, é quando está sem dor, voltou a medir a pressão arterial 2 vezes com intervalo de 1 hora, verificando 124 por 70, 130 por 70. Nega comorbidades, tabagismo ou etilismo. Ao exame, apresenta-se em bom estado geral e nutricional, corada, pressão 150 por 90, em mais de uma medida, sem alterações significativas com a mudança de decúbito ou de membro. Frequência cardíaca 85 batimentos por minuto, exame segmentado sem alterações. Diante do quadro descrito, indica a principal hipótese diagnóstica do quadro atual da paciente. Então, essa paciente teve uma medida de pressão arterial elevada no contexto de cefaleia, mediu em casa, a pressão estava normal. Voltou a medir no consultório, mesmo sem cefaleia, ela voltou a ser elevada, só que um pouquinho de nada elevado. E uma mulher de 40 anos sem comorbidades aparentes, ou seja, de baixo risco cardiovascular. Então, a principal suspeita dessa paciente é a hipertensão do avental ou do jaleco branco, certo? Então, é aquela paciente que tem a pressão alta no consultório, mas normal em domicílio. E vocês percebam como é a questão da SUS Bahia. Então, SUS Bahia geralmente vai ter questão fechada, geralmente é o mesmo enunciado, o mesmo caso clínico para 3 questões, para 3 respostas diferentes. Se você errar uma das questões, você errar o diagnóstico, você acaba errando as 3, ou então questões abertas como essa, em que ele costuma perguntar hipótese diagnóstica, pergunta sobre investigação e muitas vezes sobre tratamento. Então, letra B, o método indicado para a confirmação da sua principal hipótese vai ser uma medida oficial em domicílio. Então, vai ser um mapa ou MRPA. Então, vou precisar de uma medida oficial padronizada em domicílio. Eu tenho as medidas aqui que a paciente trouxe para mim. São válidas? São válidas. Mas eu preciso confirmar com o mapa ou MRPA. E C, o tratamento medicamentoso, classe de droga, que deve ser instituído caso a paciente apresente novo episódio de pressão arterial elevada, associada à cefaleia frontotemporal, então eu preciso fazer antihipertensivo. Se a pressão sobe porque ela tem a cefaleia, eu vou tratar a hipertensão ou vou tratar a cefaleia? Eu vou tratar, pessoal, a cefaleia. Então essa é a famosa pseudocrise hipertensiva. Então eu trato a cefaleia do analgésico, do anti-inflamatório. Quando a cefaleia resolver, muito provavelmente seus níveis pressóricos também vão baixar. Ok? Vamos lá. Mais uma questão de hipertensão, desta vez do Enário. Percebam como o Enário gosta de perguntar sobre as coisas. Os enunciados aqui são mais curtinhos, trazem um caso clínico mais simples, mais curto. Muitas vezes vão perguntar para a gente qual a principal hipótese diagnóstica, pode perguntar até sobre o tratamento daquela condição, ou perguntar coisas específicas, conceituais a respeito daquela patologia em questão. Então, olha só. Questão de 2023. Um homem, 44 anos, presta atenção, chega para a consulta acompanhado da esposa. Olha só o que a esposa está reclamando dele. Reclama que ele ronca muito à noite. Ao final da avaliação, o médico explica que o diagnóstico provável é de apneia obstrutiva do sono.
A orientação do profissional deve ser de que tal condição é fator de risco para sinusopatia, não, pneumonia também não, asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica, nada disso. Qual é a forte associação da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que inclusive é uma causa secundária desta doença, com hipertensão arterial sistêmica. Percebam como as questões urinárias costumam ser assim, bem simples e diretas. Então, se a gente sabe, a gente vai lá e mata a questão rapidamente. Gabarito, letra B. Perfeito? Vamos falar um pouquinho agora sobre anemia, um tema muito importante para todas essas bancas do Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia e, inclusive, para o Enare. Anemia é um tema bem importante. Então, olha só. Sobre anemia, a gente pode classificar a anemia em dois grandes grupos através de dois critérios de classificação diferentes. Então, classificação fisiopatológica vai depender da capacidade da medula óssea de responder àquela queda do pool de hemácias, da quantidade de hemoglobina de hemácias circulantes. Então, quando a medula óssea responde bem a essa queda do pool de hemácias, a gente diz que é uma anemia hiperproliferativa, ou seja, a medula está proliferando novas hemácias. Para a prova, o link vai ser com anemias hemolíticas. Quando a medula óssea não responde adequadamente àquela queda do pool de hemácias circulantes, é porque a medula óssea está defeituosa ou a matéria-prima para a síntese de novas hemácias estão faltando, estão ausentes, estão carentes. Então, a anemia hipoproliferativa, a gente vai pensar nas anemias carenciais. Qual o grande exame que define se minha anemia ela é hipo ou hiperproliferativa? São os reticulócitos, que são as hemácias jovens. Então, eles vão refletir a capacidade de resposta da medula óssea. Então, diante de um paciente com anemia, se a medula óssea produz e libera muito reticulócitos para a periferia, eu tenho reticulocitose, isso é uma anemia hiperproliferativa. Se a medula óssea não consegue aumentar a quantidade de reticulócitos circulantes, é uma anemia hipoproliferativa. Os valores normais de reticulócitos vão de 0,5% a 2%, em termos absolutos, menor ou igual do que 100 mil. O VCM médio, o volume corpuscular médio dos reticulócitos, é de 108, maior do que o volume corpuscular médio das hemácias normais. Então, se eu tenho muito reticulócito, essa anemia pode ter um VCM aumentado. Então, as anemias hemolíticas podem cursar com VCM aumentado. E o aumento de reticulócito reflete para mim o aumento da produção medular de hemácias. Ok? Vamos lá. Outra forma de classificar as anemias é a classificação morfológica em função do VCM, do volume corpuscular médio. Então, isso é muito importante. Se eu tenho um paciente com VCM baixo, menor do que 80, um paciente com anemia e VCM baixo, eu tenho anemia microcítica. Eu vou ter que pensar de cara na anemia ferropriva, mas eu tenho outras possibilidades. A talassemia também é bem importante. Anemia sideroblástica, anemia de doença crônica e intoxicação por chumbo são as principais, especialmente anemia ferropriva e talassemia para fins de prova. Anemia normocítica, VCM entre 80 e 100, eu vou pensar especialmente na anemia de doença crônica. Pode também ter anemia sideroblástica, anemia da doença renal crônica, que é um subtipo de anemia de doença crônica, e a anemia das endocrinopatias, das doenças endócrinas. Anemia macrocítica, quando eu tenho um VCM maior do que 100, então as hemácias estarão maiores, o volume corpuscular médio maior. Alcoolismo, hepatopatia, anemia aplásica, anemia mielodisplásica, hipotireoidismo, anemia hemolítica, como eu já mencionei, porém, talvez o mais importante para a prova seja a anemia megaloblástica. Então, tem um paciente com anemia macrocítica na hora da prova, a primeira hipótese que eu tenho que pensar é na anemia megaloblástica. Outra dica que eu posso dar a vocês, quando o RDW, que é o índice de anisocitose, da variação do tamanho das hemácias, for aumentado, maior do que 14%, eu tenho que pensar na anemia carencial. Pode ser outra etiologia? Pode, mas a anemia carencial tem que estar na minha mente como uma possibilidade bem forte. Então, olha só. Anemia de doença crônica. Como é que eu faço a distinção da anemia de doença crônica inflamatória, da anemia da doença renal crônica e da anemia ferropriva? Isso costuma aparecer com frequência em prova. Então, olha só. Como é que se comporta o paciente com anemia ferropriva? O VCM, via de regra, vai estar baixo, o ferro sérico vai estar baixo também, o TBIC alto. O TBIC aqui está em negrito porque ele vai ser útil para a gente diferenciar a anemia de doença crônica. Saturação de transferrina baixa, ferritina, que mede os estoques corporais de ferro baixo, certo? E o receptor solúvel da transferrina, isso dificilmente cai em prova, também é aumentado. Anemia da inflamação, a doença crônica inflamatória. O VCM ou ele é normal ou ele é baixo. Ferro sérico também está baixo, mas o TBIC, olha só, o TBIC é baixo. E aqui ajuda a distinguir, por exemplo, da anemia ferropriva. Saturação de transferrina baixa,
ferritina vai estar normal ou elevada, porque o estoque de ferro está legal. O que é que acontece? O organismo não consegue utilizar aquele ferro que fica armazenado, preso no seu estoque, e a ferritina é um reagente de fase aguda, então pode se elevar em situações de inflamação. O receptor solúvel da transferrina também vai estar baixo, assim como o TBIC. Anemia da doença renal crônica, como é que a gente costuma encontrar? Cinética de ferro costuma estar normal. A única coisa que pode estar alterada é o ferro sérico, que pode estar um pouquinho baixo. Então, o paciente com doença renal crônica, ele deixa de produzir eritropoetina, porque ele perde massa renal. Então, vai diminuir a produção de hemácias. Ele vai ter uma anemia geralmente normonormal, com estoque de ferro normal, com cinética de ferro normal. Dicas importantes, olha só. Ferritina mede o estoque corporal de ferro. Se eu tenho um paciente com ferritina baixa, menor do que 15 a 30, dependendo da referência, o diagnóstico está feito de anemia ferropriva. Se a ferritina está maior do que 100, o diagnóstico de anemia ferropriva torna-se bem improvável, porque o paciente pode ter anemia ferropriva, ter uma condição inflamatória, a ferritina subir por ser um reagente de fase aguda e não refletir necessariamente o estoque corporal de ferro. Mas quando ela está acima de 100, é bem provável que esse paciente tenha um estoque reduzido de ferro. Ok? Outra coisa importante, a anemia de doença crônica pode baixar o VCM? Pode sim. Mas quando eu tenho um VCM muito baixinho, menor do que 70, 72, as duas hipóteses que eu tenho que pensar, anemia ferropriva e talassemia. Beleza? Então vamos lá. Falar um pouquinho agora da anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica pode ser por deficiência de ácido fólico ou deficiência de vitamina B12. Então não tem reticulocitose, é uma anemia também hipoproliferativa. A anemia costuma ser macrocítica. Olha só o VCM, costuma estar maior do que 115, 120. Presta atenção na dica. Se eu tenho um paciente, olha aqui para mim. Se eu tenho um paciente na prova que tem uma anemia macrocítica com VCM elevado, e esse VCM está maior do que 115, especialmente se maior do que 120, pessoal, isso é anemia megaloblástica. Dificilmente vai ser uma outra anemia. Ok? Captaram? Continuando. Na anemia megaloblástica, eu tenho aumento de bilirrubina de indireta, tem um aumento de DHL. O aumento de DHL aqui costuma ser bem marcante, até maior que nas anemias hemolíticas. Eu tenho aumento do risco de trombose venosa, talvez pelo aumento da homocisteína. Neutrófilos plurissegmentados. Isso aqui é patognomônico da anemia megaloblástica. Não dá para dizer se é deficiência de B12 ou ácido fólico, mas será megaloblástica. Posso ter o achado em macrovalócitos e posso até ter pancitopenia, mas a pancitopenia aqui costuma ser leve. Eu tenho a eritropoese ineficaz. A produção das células sanguíneas vai estar comprometida em todas as suas linhagens, então pancitopenia leve. Posso ter achados de anemia carencial, que aqui eu também observo isso na anemia ferropriva. Glossite, quelite angular, também posso observar. Já diarreia, perda de peso e hiperpigmentação costuma ser mais característica da megaloblástica do que da ferropriva. Uma coisa muito importante, presta atenção, outra dica fundamental na hora da prova. Se o paciente tem sintomas neuropsiquiátricos, isso é deficiência de B12. A deficiência de ácido fólico não leva a sintomas neuropsiquiátricos. Então, se o meu paciente tem parestesias, se o meu paciente tem distúrbio da propriocepção, da sensibilidade vibratória, se tem disfunção cognitiva, síndrome demencial, é deficiência de B12. Deficiência de ácido fólico não gera sintomas neuropsiquiátricos. Ok? Vamos lá. Falando um pouquinho da deficiência de vitamina B12, que dentre as anemias megaloblásticas é a que mais cai em prova. Então, alguns conceitos gerais. Olha só. Eu posso ter a síndrome de degeneração combinada subaguda da medula. O que é isso? Eu posso ter um acometimento dos folículos posteriores e laterais, dos piramidais da medula espinhal. O indivíduo vai ter aumento de ácido metilmalônico e homocisteína. O aumento do ácido metilmalônico é exclusivo da deficiência de B12. Não acontece na deficiência de ácido fólico. Etiologias principais. Anemia perniciosa, que é uma doença autoimune. O indivíduo vai ter uma gastrite atrófica, vai ter um déficit na síntese do fator intrínseco necessário para a absorção de B12. Outras possíveis causas são doenças que acometem o ilho terminal, doença de Crohn, linfoma, tuberculose. O uso de metformina, pacientes que fazem uso de metformina por tempo prolongado, pode ter uma deficiência na absorção de B12. Gastrite atrófica pode ser uma complicação da anemia perniciosa, inclusive pode levar a um câncer gástrico, a um adenocarcinoma gástrico. Então, todo paciente com anemia perniciosa, especialmente se queixa gastrointestinal, tem que fazer uma endoscopia para avaliar a gastrite atrófica e adenocarcinoma gástrico. Não é para fechar o diagnóstico. O diagnóstico a gente faz com a dosagem do antifator intrínseco, que é o mais específico, ou do anticélulas parietais, que é o mais sensível. Então, se eu tenho um paciente com suspeita de anemia megaloblástica e dose da vitamina B12 ela dá menor do que 200, está feito o diagnóstico de deficiência de B12 como causa da anemia megaloblástica.
ok? Vamos dar uma olhadinha como é que isso aparece em prova. Trouxe para vocês uma questão do Enário 2023. Mais uma vez, preste atenção, o Enário traz um caso clínico simples, não vai trazer muitas informações, um caso rebuscado, e a pergunta costuma ser bem direta, como está aqui. Então, olha só. José, 55 anos, retorna ao UBS para mostrar exames solicitados pelo seu médico da família após queixar-se de cansaço há alguns meses. Dentre os resultados, tem-se ferro sérico de 45, então olha só, tem o ferro baixo, ferritina de 170, tem uma ferritina elevada. Eu disse a vocês que ferritina acima de 100 torna improvável a anemia ferropriva. Tem o TBIC baixo, então olha só, TBIC baixo a gente encontra onde? Na anemia de doença crônica, na ferropriva o TBIC sobe. E saturação de transferrina um pouquinho mais baixa. Isso aí pode ser tanto na doença crônica quanto na ferropriva. Então vamos lá. Letra A, talassemia. Eu vou pensar em talassemia com ferro sérico baixo. Geralmente nas talassemias o ferro vai estar aumentado, que o paciente precisa de hemotransfusão, quando é a talassemia maior. Quando é uma talassemia menor, mínima, geralmente não tem alteração nenhuma no perfil de ferro. Não é o caso aqui pensar em talassemia. Hemocromatose, pessoal, é aquela doença que o indivíduo tem o quê? Tem uma quantidade alta de ferro no organismo. Então, como é que o ferro sérico está baixo ou pensar em hemocromatose? Anemia ferropriva não, porque a ferritina está alta e o TBIC baixo. Anemia de doença crônica. Perfeito, é o nosso diagnóstico aqui. E a anemia megaloblástica também não, porque a anemia megaloblástica não altera a cinética de ferro. A anemia megaloblástica, na hora da prova, eu tenho que pensar quando o VCM for elevado. Então, veja, a questão do Enário, um enunciado mais curtinho, mais enxuto, com pergunta direta a respeito da hipótese diagnóstica, gabarito letra D. Na sequência, percebam como aqui é diferente. Trago para vocês agora uma questão da SUSE. A SUSE já muda, já traz enunciados grandes, casos clínicos bem elaborados, com muita informação. E geralmente a SUSE vai perguntar para vocês, olha só, qual a conduta diante daquele caso clínico. Pode ser uma conduta diagnóstica, qual o exame para a gente pedir, quais os exames, as investigações diagnósticas, quais exames que a gente vai pedir, ou então até conduta terapêutica. Mas para a gente acertar qual é a conduta diagnóstico-terapêutica, a gente tem que saber qual é o diagnóstico a que a questão está se referindo. Então, olha só, 2023. Paciente de 72 anos, sexo masculino, diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica e diabetes tipo 2, desde os 56 anos, sob o uso de losartana e metformina desde então, com bom controle dos níveis pressóricos e glicêmicos. Apresenta doença renal crônica estágio 2 e conduta expectante. Em consulta de rotina, referiu que há 4 meses apresenta, olha só a informação, formigamento em mãos, bilateralmente, indolor sem outras queixas. Ao exame apresenta discreta palidez cutânea e mucosa, redução de sensibilidade vibratória e proprioceptiva distal de membros superiores. Isso a gente chama de abatiestesia. Já caiu na CSPE agora em 2023. A abatiestesia é uma deficiência na sensação vibratória, na sensibilidade vibratória e proprioceptiva. Função motora preservada sem alterações em membros inferiores. Foram solicitados exames complementares laboratoriais que evidenciaram anemia discreta com VCM elevado, maior do que 120. Qual é o diagnóstico? Anemia com VCM maior do que 120, anemia megaloblástica. E tem sintomas aqui, ó, neurológicos, tem parestesia, formigamento, alteração de sensibilidade proprioceptiva e vibratória, vai ser por deficiência de ácido fólico ou de B12? De B12. Na sequência, leucócitos baixos também, olha só, tem leucopenia e plaquetopenia, tem pancitopenia. Ureia, um pouquinho aumentada, assim como creatinina, albumina normal, cálcio sérico normal, glicada também ok. Qual a melhor investigação a ser realizada e o diagnóstico mais provável? Preste atenção ao seguinte, SUSE adora perguntar na investigação de pacientes com anemia sobre reticulócitos. Então, geralmente, a resposta vai ter que incluir reticulócitos entre os exames que vocês vão solicitar. SUSE adora perguntar isso. Isso é importante, não é à toa que eles perguntam. Então, letra A. Aspirado de medula óssea, visto tratar provavelmente de leucemia aguda. Não, leucemia a gente tem uma leucocitose às custas de blastos. Geralmente, a pancitopenia ela é mais marcante e não vai ter essas alterações neurológicas. B. Eletroneurobiografia de 4 membros, visto tratar-se de quadro típico de neuropatia diabética. Não parece uma neuropatia diabética, por quê? Porque o controle glicêmico está adequado. Olha só a glicada 5,6. Não. C. Eletroforese e imunofixação de proteínas séricas, visto o quadro clínico laboratorial sugestivo de mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo a gente geralmente tem o quê, pessoal? Tem anemia que o paciente tem, mas o VCM no mieloma múltiplo não costuma estar aumentado, ele é normo. O paciente pode ter disfunção renal, a disfunção renal aqui é apenas discreta. Geralmente o paciente tem hipercalcemia e tem lesão óssea, não parece ser o caso aqui. D. Dosagem de reticulócito, olha só, reticulócito, anemia, SUSE combinam perfeitamente.
Dosagem de vitamina B12, bilirrubina indireta e desidrogenase lática devem estar aumentados, visto hipótese diagnóstica de deficiência de vitamina B12. Olha só qual é a nossa resposta. Portanto, letra D. É uma questão bem característica da SUS. Vamos para outro tema. Vamos falar agora de diabetes mellitus. Então, olha só. Sobre diabetes, pode cair tanto manejo crônico de diabetes, perguntas conceituais a respeito da diabetes, quanto também o manejo das complicações agudas. Então, como vocês bem sabem, diabetes se caracteriza por hiperglicemia, glicose alta no sangue, simples assim. Tem dois mecanismos fisiopatológicos básicos. Uma secreção deficiente de insulina, então o pâncreas, por algum motivo, geralmente por um ataque autoimune, pode deixar de produzir insulina. A gente observa isso especialmente no diabetes mellitus tipo 1. Ou então a gente pode ter um aumento na resistência à ação da insulina, a gente vai ter uma hiperinsulinemia, mas ela não vai ser suficiente, porque a gente tem uma resistência periférica à sua ação. Isso a gente geralmente encontra no diabetes mellitus tipo 2. É bem verdade que com o avançado diabetes mellitus tipo 2, a gente tem uma sobrecarga tão grande imposta às células beta-pancreáticas que elas vão entrar em falência, em sofrimento, e com o passar do tempo, o diabetes mellitus tipo 2 passa a ter também uma secreção deficiente de insulina. Então a gente pode ter mecanismos fisiopatológicos por ambos os tipos descritos aqui. Em relação aos dois tipos de diabetes mellitus, o tipo 2 ele é bem mais frequente. 90 a 95% dos pacientes diabetes mellitus tipo 2 e 5 a 10% de diabetes mellitus tipo 1. Em crianças e adolescentes predomina o tipo 1, mas o tipo 2 tem crescendo com a epidemia da obesidade. Então, características que diferenciam diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. Isso é bem importante, especialmente quando a gente fala da Paraíba, da UFPB, que adora perguntar coisas conceituais a respeito dos temas. Então, olha só, diabetes mellitus tipo 1 pode ser de dois tipos, o tipo 1A, 90% será do tipo 1A, que ele é imunomediado, então a gente tem um ataque de linfócitos T CD8 positivo, linfócitos T citotóxicos às células beta-pancreáticas, e pode ser idiopático do tipo 1B. Diabetes mellitus tipo 2 geralmente é multifatorial, é mais comum em países desenvolvidos, que a gente tem os pacientes mais obesos, que a gente tem síndrome metabólica, não é assim que costuma aparecer. E uma coisa curiosa, a relação familiar, a carga genética, ela é mais importante aqui, ó, no diabetes mellitus tipo 2 do que no próprio diabetes mellitus tipo 1. É assim que acontece. Diabetes mellitus tipo 1 geralmente tem uma herança poligênica, a gente lembrar do complexo principal de histocompatibilidade, especialmente o HLA-DR3 e o HLA-DR4. Aqui também no diabetes mellitus tipo 1 parece ter uma interação entre fenômenos ambientais e fenômenos genéticos. Por exemplo, algumas infecções virais, por exemplo, pelo Coxsackie vírus, pode servir de gatilho, pode servir, por exemplo, para modificar um pouquinho a antigenicidade lá das células beta-pancreáticas, levar um mimetismo molecular e um ataque autoimune às células beta-pancreáticas. Então pode ter um gatilho de infecção viral. Diabetes mellitus tipo 2, a herança também costuma ser poligênica. Diabetes mellitus tipo 1, a gente tem alguns anticorpos que ajudam no diagnóstico. Às vezes a gente fica na dúvida se é diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, porque até 30% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 podem abrir o quadro com mais de 30 anos, o que a gente chama de LADA, que é um paciente com diabetes mellitus tipo 1, que abre o quadro mais na vida adulta, porque geralmente o diabetes tipo 1 começa na criança e no adolescente. Então esse quadro de LADA se confunde às vezes com diabetes mellitus tipo 2, a gente pode dosar alguns anticorpos para fazer o diagnóstico diferencial. Por exemplo, os anti-ilhotas, o anti-ICA, o anti-GAD, que é o mais famoso deles. No diabetes mellitus tipo 2 a gente não tem anticorpos. Diabetes mellitus tipo 1 é mais comum em jovens, geralmente os indivíduos são magros, o início do quadro ele é mais agudo, com sintomas clássicos de hiperglicemia, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, complicação aguda mais comum, cetoacidose diabética. Diabetes mellitus tipo 2, mais comum em indivíduos mais velhos, obesos, o quadro é insidioso, o indivíduo geralmente é oligoassintomático, assintomático, o diagnóstico é feito por um exame de rotina, então estima-se que os pacientes, quando têm o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, acredita-se que esse paciente já é diabético há 5 a 10 anos e não sabia ser. Então, é um quadro bem insidioso, geralmente a gente diagnostica a partir do exame laboratorial. Complicação aguda mais comum é o estado hiperosmolar hiperglicêmico. Como é que eu faço o diagnóstico de diabetes? Então, o diagnóstico de diabetes, eu preciso ter dois testes alterados. Pode ser a glicemia de jejum, maior ou igual que 126, a glicada, maior ou igual que 6,5, ou a glicemia 2 horas após sobrecarga de glicose maior ou igual que 200. Então, são dois testes alterados. Pode ser o mesmo tipo de teste em amostras de sangue diferentes, coletadas em dias diferentes, ou pode ser dois testes diferentes alterados na mesma amostra de sangue, ou seja, na mesma coleta.
Existe algum cenário, André, que eu posso fechar o diagnóstico de diabetes sem precisar de 2 testes alterados? Existe. Quando eu tenho uma glicemia casual maior ou igual do que 200, associada a sintomas clássicos, eu posso fechar o diagnóstico. Que sintomas clássicos são esses? Polidipsia, polifagia, poliúria, perda de peso. Rastreio de diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes é recomendado a partir dos 45 anos. Posso começar antes, se o indivíduo tiver sobrepeso, obesidade, mais algum fator de risco. Deu normal, eu repito a cada 3 anos. Se o indivíduo for pré-diabético, ou então tiver mais do que um fator de risco, eu faço essa aferição, esse rastreio anualmente. O segmento será com hemoglobina glicada a cada 3 meses até atingir o alvo. Atingir o alvo de tratamento, posso ficar semestralmente a cada 6 meses. E uma alteração que de vez em quando aparece em prova é a acantose nigricans. Pode aparecer a foto, pode aparecer a descrição dessas lesões, que são lesões hiperpigmentadas, aveludadas, geralmente em região de dobra, aqui na região cervical, na região da axila. O que é que isso sinaliza? Sinaliza aumento da resistência periférica à insulina. Geralmente está associada à síndrome metabólica e a indivíduos com diabetes. Em relação ao tratamento do diabetes mellitus tipo 2, é preciso a gente ter um resumo aqui dos principais antidiabéticos. Então, olha só, a bigonina é a metformina. Metformina, presta atenção, está indicada em todo paciente com diabetes mellitus tipo 2, a menos que haja contraindicação. Então, diagnosticou diabetes mellitus tipo 2 igual a metformina. Diminui a produção hepática de glicose, tem o potencial de reduzir a glicada em 1,5% a 2%, tem baixo risco de hipoglicemia e pode induzir a uma discreta perda de peso. Geralmente ele é neutro em relação ao peso, mas pode reduzir um pouquinho. Qual a principal contraindicação da metformina, André? Clírice creatinina menor do que 30. As glitazonas, cujo principal representante é a pioglitazona, estimulam o PPAR-gama. Demora um pouquinho para ter o seu efeito, ali em torno de 4 ou 8 semanas. Diminui a glicada em 0,5% a 1,5%. Tem baixo risco de hipoglicemia, mas tem o potencial de induzir aumento de peso. Além disso, vai aumentar a retenção hídrica, então geralmente a gente evita nos pacientes com insuficiência cardíaca. Pode aumentar o risco de fraturas, pode também aumentar o risco de uma anemia dilucional. Retém líquido, dilui mais a hemoglobina da anemia dilucional. Sulfonilureias. Então, olha só, glimeclamida, glimepirida, glicazida, aumentam a secreção pancreática de insulina. Tem um potencial bom de reduzir a glicada em 1,5% a 2%, mas tem um alto risco de hipoglicemia, além de induzirem ganho de peso. Então, sulfonilureia a gente utiliza mais no SUS, a gente utiliza menos, por exemplo, no privado, que a gente tem outras opções que eu vou citar agora. Por exemplo, os incretinamiméticos, inibidor DPP4, as gliptinas, aumenta a secreção pancreática de insulina, porém, como está com asterisco aqui, dependentes da absorção de glicose. Então, tem um baixo potencial de induzir hipoglicemia. Então, geralmente não induzem hipoglicemia, tem um baixo potencial também de reduzir a hemoglobina glicada, apenas 0,5% a 0,8%. Análogo de GLP-1, liraglutide, semaglutide, dulaglutide, também aumenta a secreção pancreática de insulina, dependente da absorção de glicose. Então, baixo risco de induzir hipoglicemia. Potencial de reduzir glicada 0,5% a 1,5%. E eles diminuem desfecho cardiovascular e são aqueles que trazem uma menor redução de peso. Não é à toa que, por exemplo, liraglutide e semaglutide já estão autorizados para tratar obesidade pela Anvisa, independente da presença de diabetes. Inibidores de SGLT2, cotransportador de sódio e glicose do túbulo contorcido proximal. As glifosinas, glicose na urina, então vão aumentar a glicosúria, é assim que elas funcionam. O potencial de reduzir glicada nem é tão bom assim, mas tem baixo risco de hipoglicemia e já mostraram diminuir desfecho cardiovascular, especialmente a insuficiência cardíaca. Então, o paciente com esse CFE já pode usar as glifosinas e também diminui desfecho renal. Então, já estão aprovados para o tratamento da doença renal crônica, mesmo em não diabetes. Tem um potencial também de reduzir o peso. Quando é que eu vou pensar em insulinoterapia no paciente diabético? No tipo 1, eu vou fazer sempre. Paciente com diabetes mellitus tipo 1 é igual à insulina. Sempre. A dose total diária é de 0,4 a 1 unidade por quilo dia. Eu faço o esquema basal bolos. Então, além de insulina basal, que no SUS geralmente é NPH, eu tenho que fazer o bolos, a insulina pré-prandial, antes das refeições, a insulina regular. 30% a 50% da dose total é a insulina basal, 50% a 70% vai ser com a insulina prandial, a insulina regular do SUS. No diabetes mellitus tipo 2, eu não faço insulina sempre. Quando é que eu faço? No paciente que tem clínica de hiperglicemia, então, perda de peso, poliúria, polidipsia, polifagia, eu tenho que começar a insulina. Não significa que vai ficar fazendo insulina por resto da vida. Lá na frente eu posso vir a suspender. Paciente que vinha fazendo
Antidiabéticos orais, o subcutâneo, como liraglutide, não respondeu, o controle glicêmico está ruim, associe insulina. Paciente que tem glicemia elevada, maior que 250, ou glicada maior do que 9, especialmente se associada a sintomas de hiperglicemia, também começa insulina. Gestação e pacientes hospitalizados também são indicações de insulina, assim como paciente com insuficiência renal avançada, clínica menor do que 30, insulina é o hipoglicemiante mais seguro e mais estudado nesse cenário. Falar um pouquinho agora sobre as complicações agudas, cetoacidose diabética, estado hiperosmolar. O que geralmente cai para a gente, pessoal, são algumas armadilhas que vão cair na prova, mas que a gente não pode cair. Então prestem atenção aqui comigo. Leucocitose com desvio à esquerda pode acontecer no paciente com cetoacidose e não necessariamente significa infecção. Não significa que a gente deve fazer antibiótico para todos os pacientes nesse cenário. Aumento de cetonúria não significa piora da acidose. Então, o paciente com cetoacidose, quando ele começa a melhorar na cetoacidose, é comum que o sumário de urina piore a cetonúria. Por quê? Porque o cetoácido que é dosado, que é avaliado pelo sumário de urina, ele só costuma aparecer com a melhora da cetoacidose. Aquele que está lá presente no início, ele não é identificado no sumário de urina. Então, isso não significa a piora do quadro. Outra coisa importante, eu posso ter elevação de amilase e lipase, isso não significa pancreatite, pode acontecer na cetoacidose especialmente. E dor abdominal na cetoacidose é comum e não significa abdômen agudo, não precisa chamar o cirurgião. E eu ainda posso ter a cetoacidose euglicêmica. Os pacientes que fazem uso de glifosina, eles podem fazer cetoacidose sem hiperglicemia. Como é que eu trato? Eu trato com insulina regular em bomba de infusão, do mesmo jeito, só que eu já associo no soro de hidratação glicose para evitar a hipoglicemia. Ok? Algumas coisas importantes, olha só, algumas dicas. Preste muita atenção a esse slide. Então, reposição volêmica é iniciada com soro fisiológico a 0,9%. Então, a prioridade do paciente com cetoacidose estar hiperosmolar, a primeira coisa que eu faço é repor volemia, restaurar a volemia. E eu começo com soro fisiológico mesmo. Depois é que eu vou avaliar o soro e decidir se eu mantenho o fisiológico ou faço o soro a 0,45. Presta atenção aqui comigo. Isso é frequentemente abordado em prova, pessoal. Pelo amor de Deus, não errem. Você fica se coçando quando pega um paciente com cetoacidose com estado hiperosmolar. Para quê? Vai prescrever insulina. Afinal de contas, o paciente está bem hiperglicêmico. Mas não façam isso antes de avaliar o potássio. Porque se meu paciente tem hipocalemia, eu não devo começar a insulina. Eu corrijo o potássio antes de começar a insulina. Isso cai muito, muito, muito em prova e vocês não podem errar. Perfeito? Então vamos lá. Checa o potássio antes de começar a insulinoterapia. A insulina ela é em BIC e a insulina regular não é NPH. Apareceu NPH, você já corta a alternativa. A reposição de bicarbonato, geralmente eu não faço e só penso em fazer se pH é muito baixo, menor que 6,9. Em criança, não reduz a infusão de insulina quando a HGT chega em 250. Em adultos, por exemplo, quando a HGT chega em 250, eu reduzo a dose de insulina e já faço soro glicosado junto ao soro fisiológico, certo? Em crianças, pessoal, eu não reduzo a dose de insulina. Isso já caiu, por exemplo, na CSPE. Chegou em 250 na criança, prova de pediatria, eu não reduzo a infusão da insulina, eu só associo o soro glicosado. Eu reduzo em adulto, em criança não. Outra coisa, eu só desligo a bomba de infusão de insulina quando resolução do quadro. Saiu da cetoacidose, normalizou o bicarbonato, o anion gap normalizou, então eu faço o insulina LPH 2 horas antes e depois desligo a bomba, podendo alimentar o meu paciente. Perfeito? Então vamos dar uma olhadinha. Questão da SUS, olha só, presta atenção à SUS como é, caso clínico grande, bem descrito, geralmente vai pedir conduta para a gente, o diagnóstico terapêutico. Então, 2023, acesso direto, homem de 24 anos, portador de diabetes mellitus tipo 1, desde os 11 anos, da entrada no pronto-socorro com quadro de dor abdominal, náuseas e vômitos a 10 horas, tendo evoluído com rebaixamento do nível de consciência. Tem história de poliúria e polidipsia há 5 dias, então via com hiperglicemia aparentemente descompensada, exame físico sonolento, desidratado, emagrecido. Ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular, bulilonfonete sem sopro, pressão mais baixinha, 90/60, frequência cardíaca 104, ausculta pulmonar, presença de crepitações finas em base direita. Isso aqui não é esperado numa cetoacidose, por exemplo. Talvez seja uma pneumonia como gatilho da cetoacidose. Taquipneico, taquipneia pode ser esperado. Por quê? Faz acidose e hiperventila de forma compensatória. Saturação de oxigênio 90% também não é esperado na cetoacidose, então deve ter uma pneumonia mesmo. Abdômen flácido, dor à palpação sem visceromegalias. Exames laboratoriais, gasometria mostra uma acidemia
importante, 7.1, uma leucocitose com desvio à esquerda. Eita, será que é pela cetoacidose? Será que é por uma pneumonia? Se tem essa alteração na ausculta e tem hipoxemia, tenho que pensar em pneumonia. Glicemia 352, potássio baixo, olha só a informação, potássio baixo, cetonúria fortemente positiva. Considerando a principal hipótese diagnóstica, além da antibiótico terapia, então ele já disse que vai fazer antibiótico, facilitou para a gente. Tirou essa controvérsia. Qual a conduta inicial adequada? Então, paciente com cetoacidose diabética, presta atenção que potássio baixo. Então, eu vou começar a insulina logo de cara? Então, pessoal, se você marcou insulina, você errou, ok? Então, letra A, hidratação endovenosa e insulinoterapia? Insulina, não, a gente acabou de dizer. Potássio baixo, faz a reposição antes de começar a insulina. B, insulinoterapia a gente corta. D, insulinoterapia também corta. Então, se você soubesse, só que não poderia fazer insulina com potássio baixo, você já acertaria a questão por eliminação. Então, letra C, hidratação venosa, começa com soro fisiológico mesmo, 0,9%. Reposição endovenosa de potássio. Normalizou o potássio, aí sim eu posso começar a minha insulina. Ok? Vamos lá? Outra questãozinha aqui pra gente. Gabarito letra C, só confirmando. Questão agora da UFPB. Preste atenção que a UFPB já costuma cobrar de forma diferente. O UFPB não costuma cair muito caso clínico. A UFPB gosta de perguntar assuntos, conceitos a respeito daquele tema. Então, cai muita questão conceitual. Pega uma determinada patologia e vai perguntar sobre fisiopatologia, epidemiologia, manifestação clínica, princípios de tratamento, diagnóstico. Então, é assim que costuma cair na UFPB. Veja como cai a questão de diabetes. Em relação à etiopatogenia do diabetes mellitus tipo 1, qual dos fatores abaixo não está relacionado ao desenvolvimento da doença? Então, perguntou sobre etiopatogenia do diabetes. Letra A. Alterações em genes localizados na região HLA do complexo principal de histocompatibilidade, se está relacionado, então não é resposta, a gente falou, do DRB3, DRB4. B, história familiar positiva de diabetes está relacionado sim, embora a história familiar seja mais relevante para o diabetes mellitus tipo 2. C, fatores relacionados à alimentação. Aqui não, fatores relacionados à alimentação é diabetes mellitus tipo 2, obesidade, aí o hábito do ser humano mais moderno, de fast food, de comer de forma inadequada, então aqui não. D, infecções virais, Coxsackie, rubéola, citomegalovírus e Epstein-Barr pode servir de gatilho, pode provocar um mimetismo molecular, levando ao ataque autoimune das células beta-pancreatas, falamos disso. E letra E, autoimunidade, já que 90% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 é por mecanismo autoimune. Letra E está correta, portanto, o gabarito para a gente ficou como letra C. É o único fator que não está relacionado ao desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 1. Ok? Vamos continuar, próximo assunto. Vamos falar agora sobre tuberculose, um tema de absoluta relevância em todas as bancas do Nordeste, incluindo o Enário. Tuberculose é um tema relevante e a gente precisa prestar bastante atenção. Então vamos a alguns conceitos introdutórios. A gente lembra que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, é uma doença endêmica aqui no Brasil e ela geralmente não leva à doença ativa. O que é que eu quero dizer com isso? Apenas 5 a 10% dos pacientes que adquirem o Mycobacterium tuberculose desenvolvem doença ativa. Então, a maioria não vai desenvolver. A gente pode ter dois tipos de manifestação. Por exemplo, a gente pode ter a tuberculose primária ou prima infecção, que é aquele indivíduo que adquire o Mycobacterium tuberculose e nos primeiros 2 anos de doença desenvolve doença ativa. Nos primeiros 2 anos da infecção, desenvolve doença ativa. É mais comum em crianças dessa forma, geralmente vai ter o quê? Um infiltradozinho aqui discreto, com adenopatia e lá, pode ter uma tuberculose pleural associada. A forma pós-primária ou secundária é mais comum nos indivíduos adultos. É aquele indivíduo que adquiriu o Mycobacterium tuberculose, passa anos com ele e de repente, numa situação de baixa imunidade, desenvolve a doença. A forma mais clássica é da tuberculose pulmonar, em que a gente tem aquelas cavernas, especialmente nos ápices pulmonares. Indivíduos de maior risco para desenvolver doença ativa. Os indivíduos que têm co-infecção com o vírus do HIV, indivíduos vivendo em situação de rua. Esses aqui têm um risco que aumenta em torno de 56 vezes mais. Todo paciente que diagnostica com tuberculose, pessoal, a gente tem que fazer um teste rápido para HIV. É obrigatório. Diagnostiquei tuberculose, tem que testar HIV. Se o indivíduo for positivo para HIV, ele vai ter que ser encaminhado para o serviço de atenção especializada para dar continuidade ao tratamento de tuberculose e vai ter que iniciar a TARV em algum momento, certo? Seguindo aqui, sobre diagnóstico de tuberculose, isso é muito perguntado em prova. Então, olha só, idealmente,
a gente deve ter o diagnóstico bacteriológico confirmado, a gente deve demonstrar a presença do micobactéria tuberculose. Que forma a gente tem de fazer isso? Através do teste molecular, o Gene Expert, é um teste rápido que a gente tem o resultado em 2 horas. Além de dar o diagnóstico, permite a gente avaliar resistência à rifampicina. É o teste mais específico que a gente tem. Isso também já foi perguntado, por exemplo, em Pernambuco, na CSPE, mas ele não é legal para criança e não é útil para controle, ou seja, para acompanhamento do tratamento. Por quê? Uma vez o indivíduo tendo material genético do Mycobacterium tuberculose, ele vai ficar com esse material para o resto da vida, então não serve para acompanhamento. Baciloscopia é o exame mais conhecido, é o mais utilizado por aí afora, é o que a gente tem mais costume de utilizar, porque já é um exame historicamente mais importante, mais relevante. Mas preste atenção que a baciloscopia positiva, ela não é específica para o Mycobacterium tuberculose. Isso já caiu, por exemplo, na UFPB. Ele diz que é um micobactério, não necessariamente o Mycobacterium tuberculose. Obviamente, aqui no Brasil, o local é endêmico para a tuberculose, se eu tenho um quadro clínico típico com a baciloscopia positiva, eu vou fazer o diagnóstico presuntivo de tuberculose. Mas lembrar que se for uma pergunta conceitual na hora da prova, como por exemplo já caiu no FPB, não é específico para a Mycobacterium tuberculose. A cultura é o padrão ouro para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e extrapulmonar. Geralmente eu vou pedir naqueles pacientes que têm um risco de tuberculose resistente, por exemplo, tem HIV associado, tem história de abandono do tratamento, ou quando eu tenho um quadro muito suspeito de tuberculose, mas eu não consigo fechar o diagnóstico por outros meios. Faça a cultura. Inconveniente da cultura, pode demorar 45, 60 dias para sair o resultado. Conceito importante é a respeito da busca ativa do sintomático respiratório. Então, todo paciente que tem tosse por pelo menos 3 semanas, esse paciente tem que ser pesquisado para tuberculose. Então, é a busca ativa do sintomático respiratório. Eu faço uma baciloscopia no primeiro contato e na manhã seguinte. Em alguns cenários, independente do tempo de tosse, eu já tenho indicação de fazer a baciloscopia, como por exemplo, em pacientes privados de liberdades, em pacientes indígenas, vivendo em situação de rua, em situação de maior vulnerabilidade, qualquer tosse eu tenho que pensar em tuberculose, não precisa ter essas 3 semanas. Uma coisa interessante é que eu posso fazer o diagnóstico clínico epidemiológico. Por exemplo, eu estou num local que eu não tenho acesso à baciloscopia, não tenho acesso à GeneXpert, muito menos à cultura. Então, se eu tenho um quadro clínico radiológico tipo, paciente com tosse produtiva, febre vespertina, perda de peso, tem uma radiografia de tórax que mostra uma lesão cavitada no ápice do pulmão direito, eu não tenho acesso a nenhum exame diagnóstico, eu faço o diagnóstico clínico radiológico, começo o tratamento e acompanho, faço o teste terapêutico. Eu posso fazer isso, ok? Diagnóstico em criança complica um pouquinho mais. Eu vou precisar utilizar o sistema de pontuação para dar o diagnóstico de tuberculose em criança. Por quê? Dificuldade de obtenção de amostra de escarro, então a criança vai colaborar menos na hora de expelir o escarro para a gente fazer a avaliação. Na maioria das vezes as crianças são paucibacilíferas, então não vai ter baciloscopia positiva, é por isso que tem uma criança com tuberculose pulmonar, procure logo um adulto por perto que transmitiu para ela com absoluta certeza, porque as crianças não costumam transmitir umas para as outras. E sintomas costumam ser mais inespecíficos, então muitas vezes é uma criança que tem infecções respiratórias com frequência, na maioria das vezes virais, e a gente confunde com a tuberculose. Então, por exemplo, pode tratar várias infecções respiratórias pensando que é viral e na verdade é uma tuberculose. Então, os sintomas são mais inespecíficos. Qual a dica para eu pensar em tuberculose na criança? Uma pneumonia de evolução lenta, que ela vem arrastada por dias a semanas, e o achado de adenomegalias hilares. Então, faça a radiografia, faça a tomografia, tem uma linfadenomegalia hilar, opa, vou pensar em tuberculose na minha criança. Pensei em tuberculose, como é que eu fecho o diagnóstico? Pela avaliação de pontos, pelo sistema de pontos. Então, toda criança com suspeita de tuberculose, o que é que eu vou fazer? PPD, radiografia de tórax. Então, no adulto, eu não faço PPD para dar o diagnóstico. Em criança eu faço. PPD no adulto é só para tuberculose latente. Tuberculose doença ativa, não. Então, vou ter a avaliação do quadro clínico radiológico, saber se tem febre, outros sintomas sugestivos, por pelo menos 2 semanas, pontua 15. Se for assintomático, 0. E se tiver infecção respiratória que melhorou com antibióticos, menos 10. Quadro radiológico, adenopatia hilar, padrão biliar, condensação, infiltração, cavitação. Não vai depender dos achados radiológicos, eu posso ter um sistema de pontuação. Contato com adulto com tuberculose. Nos últimos 2 anos, pontua 10. Se não teve contato nenhum, 0. Prova tuberculínica. Então, olha só, tem um PPD entre
5 e 9, eu ganho 5 pontos. Se for maior ou igual do que 10, eu já ganho 10 pontos. Se for menor do que 5, 0 pontos. E o estado nutricional. Se a criança estiver desnutrida, também vai contar como pontuação. E eu faço a pontuação total da criança, o que é que eu vou avaliar? Por exemplo, deu maior ou igual do que 40 pontos, é um diagnóstico muito provável, eu já posso começar o tratamento. Entre 30 e 35, o diagnóstico é possível, eu vou avaliar caso a caso. Menor do que 25 pontos, é pouco provável, vou precisar prosseguir a investigação. Então lembra que para crianças, eu solicito radiografia de tórax em todos os casos suspeitos e vou interpretar o PPD positivo como sugestivo de infecção, independente do tempo de vacinação, independente do tempo que ele fez a BCG. O PPD é útil para diagnóstico de tuberculose, doença na criança, no adulto não. Como é que eu trato a tuberculose? Eu divido em duas fases. A fase intensiva, que eu faço 4 fármacos por 2 meses, faço rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Lembrando que na criança eu não faço etambutol pelo medo de quê? Pelo medo de neurite óptica. Então, menor de 10 anos eu não faço etambutol. Eu faço rifampicina, isoniazida, pirazinamida. Manutenção eu faço só rifampicina, isoniazida por 4 meses. Então, o tratamento da tuberculose, de uma forma geral, é por 6 meses. Quando é que eu prolongo? Quando é que eu prorroco? Por 12 meses. Nas formas meningoencefálica e na osteoarticular. Então preste atenção. Via de regra, tratamento da tuberculose é por 6 meses. Tuberculose pulmonar, tuberculose pleural, tuberculose geniturinária. Quando é que eu prolongo por 12 meses? Na tuberculose meningoencefálica e na osteoarticular. Só nessas duas. Perfeito? E ainda assim, olha só, na forma meningoencefálica eu vou precisar associar o corticoide. Uma coisa curiosa, isso por exemplo já foi perguntado na UFPB. Qual a principal causa de falência terapêutica no indivíduo com tuberculose? Não é resistência aos antituberculostáticos. A taxa de resistência ela é baixa. O paciente com tuberculose, na maioria das vezes, se ele tratar bem direitinho, ele vai evoluir bem. Mais de 95% de taxa de cura. Então, a má adesão é a principal causa de falência terapêutica. Só 5% dos indivíduos não terão recaída quando fazem o tratamento adequado. Então, tratei adequadamente minha tuberculose, mais de 95% dos pacientes vão responder. A maior chance de ele não responder é quando ele não adere ao tratamento. Ok? E sobre infecção latente. Então, a OMS estima-se que lá em torno de 1/4 dos indivíduos no mundo todo tem infecção latente por tuberculose. O que seria isso? É o indivíduo que tem o Mycobacterium tuberculose no estado de latência, não causando doença ativa. E se a gente identifica esses pacientes, especialmente aqueles que têm o maior risco de evoluir com doença ativa, e trata, a gente consegue evitar a tuberculose ativa nesses pacientes. Então, olha só, são pessoas infectadas que não apresentam tuberculose ativa, portanto, não transmitem a doença. O OMS, como eu já disse, estima que 25% da população mundial tem a tuberculose latente. O maior risco de adoecimento é nos primeiros 2 anos de infecção e quando o indivíduo tem queda na imunidade por qualquer motivo que seja. O diagnóstico é através do PPD ou então do IGRA, e a gente deve sempre excluir tuberculose ativa antes de dizer que tem tuberculose latente. O PPD é o que a gente mais utiliza, o IGRA ele é mais simples, que é só com uma dosagem de sangue, mas é mais caro, então não é em todo lugar que a gente tem acesso. Então vamos lá. Indicações de tratamento de tuberculose latente em crianças com menos de 10 anos de idade. Então, se tem uma prova tuberculínica maior ou igual que 5 milímetros ou IGRA positivo, essa criança tem indicação de tratar a tuberculose latente. Então, ela teve contato com o paciente com tuberculose pulmonar, com o indivíduo adulto, tem o PPD positivo ou IGRA positivo, tem indicação de tratar. Já no indivíduo adulto e adolescente com mais de 10 anos, por exemplo, o prova tuberculínica com PPD maior ou igual do que 5 ou IGRA positivo, a gente vai tratar dos pacientes que vivem com HIV, contatos de pacientes com tuberculose, o paciente tem sequela de TB na radiografia de tórax, pacientes imunossuprimidos e pré-transplantes. Maior ou igual do que 10 milímetros, eu vou tratar paciente diabético, indiase, neoplasia maligna, baixo peso, tabagista. E nos pacientes que fazem a conversão, a viragem tuberculínica. Então, por exemplo, contato de tuberculose confirmada, profissional de saúde de laboratório e trabalhadores do cárcere de longa permanência, que eu faço a dosagem, dá o PPD baixo e eu repito com 8 semanas, tem uma viragem tuberculínica, opa, esse paciente também vou tratar. E nos pacientes que vivem com HIV, a gente tem uma particularidade. Por exemplo, o indivíduo tem HIV, faz e tem um CD4 menor que 350, nem preciso fazer o PPD, já estou indicado a tratar a tuberculose latente. Se ele tem um CD4 maior do que 350, na prova tuberculínica de pelo menos 5, eu já trato.
Se ele é contato intradomiciliar, o paciente com tuberculose pulmonar ou laringe, eu já faço também o tratamento, independente do PPD. E se ele tem um raio-x de tórax alterado com cicatriz sem clínica de tuberculose ativa, eu também trato, independente do PPD. Então, olha só, como é que eu faço com o manejo dos contactantes? Então, você é um indivíduo que tem pelo menos 10 anos de idade e tem contato intradomiciliar com o paciente com tuberculose pulmonar ou laríngea. O que é que eu faço? Se for sintomático, vou investigar com tuberculose doença. Assintomático, eu faço a prova tuberculínica. Deu maior ou igual do que 5 milímetros, faço raio-x de tórax. Se for alterado, eu continuo investigando para afastar a tuberculose doença ativa. Então, antes de dizer que é latente, tenho que afastar que é tuberculose ativa. Se o raio-x for normal, eu trato com tuberculose latente. Se deu menor do que 5, então significa que não tem tuberculose latente. Não, eu preciso repetir, olha só, o PPD, a prova tuberculínica, com 8 semanas. Porque se houver conversão ou viragem tuberculínica, ou seja, houve um aumento de pelo menos 10 milímetros da prova tuberculínica em 8 semanas, viragem tuberculínica, houve conversão, esse indivíduo vai ser tratado para TB latente também. E uma situação curiosa, de vez em quando aparece em prova, já caiu na CSPE, por exemplo, é o manejo de contactantes recém-nascidos que coabitam um caso índice bacilífero. Geralmente vai ser a mãe. Então, uma coisa interessante, isso também é frequente em prova. Se a mãe tem tuberculose pulmonar, ela vai deixar de amamentar a criança? Não, ela vai amamentar, porém usando máscara, tá certo? Porque a amamentação é tão importante que é melhor correr esse risco, digamos assim, do que deixar de amamentar. Mas a mãe tem que usar máscara, beleza? Então, olha só. O recém-nascido que, por exemplo, a mãe é bacilífera, ele nasceu, ele não faz a BCG. O que é que ele faz? Ele inicia químio, profilaxia, vai fazer isoniazida ou rifampicina por 3 meses. Passou 3 meses, ele faz a prova tuberculínica. Deu normal, menor do que 5, para o tratamento e vacina com a BCG. Se deu maior ou igual do que 5 milímetros, ele vai continuar o tratamento da TB latente, vai fazer por mais 3 meses, no caso da isoniazida, ou por mais 1 mês, no caso da rifampicina, e não precisa administrar a BCG. Ok? Vamos dar uma olhadinha na questão. Olha só, o FPB 2022, acesso direto. Olha só como o FPB costuma perguntar. Não é um caso clínico rebuscado, são perguntas conceituais a respeito do tema da tuberculose. Ele quer a alternativa correta. Letra A. A demonstração de bacilos alcoácidos resistentes no esfregaço de escarro nem sempre estabelece o diagnóstico de micobactéria tuberculose. Verdadeiro, eu disse a vocês, não é específico. Significa uma micobactéria, não necessariamente tuberculose. Está verdadeiro. B. As hemoculturas positivas para o micobactéria tuberculose são comuns em pacientes com contagem normais de CD4? Não. Com pacientes com contagens baixas de CD4. Quanto mais imunossuprimido, maior a chance da hemocultura ser positiva. C. O surgimento de micobactéria tuberculose com resistência aos antimicrobianos é a principal causa de falha terapêutica na tuberculose? Não. A principal causa de falha terapêutica, eu disse a vocês, era o quê? Má adesão ao tratamento. D. A terapia com corticosteroides demonstra ser útil para prevenir pericardite constrictiva na pericardite tuberculosa. É controverso nesse cenário, mas não tem utilidade na redução de complicações neurológicas na meningite tuberculose. Se a gente estava na dúvida na primeira parte da frase, nessa segunda a gente não fica com dúvida, a gente já corta, tá falso. E a taxa de recaída de tuberculose está em torno de 20%, mesmo com a completa adesão ao tratamento. Não é 20%, eu falei para vocês que é quanto? 5%. Então, a única correta, gabarito aqui, a gente fica com letra A. Questãozinha agora, olha só, da CSPE 2020, acesso direto. Questão sobre manejo de TB latente, muito frequente cair na CSPE. Pré-escolar de 4 anos, masculino, é levado à unidade básica de saúde por orientação médica, pois há 1 semana seu pai teve diagnóstico de tuberculose pulmonar e faleceu logo em seguida. O menor está assintomático, recebeu BCG ao nascer. Não tem relevância essa informação não, tá certo? Qual a conduta mais adequada para essa criança? Então ela é contactante de um caso intradomiciliar bacilífero. Letra A, ela tem 4 anos. Realizar inicialmente a prova tuberculínica e, se for prova tuberculínica igual a 4, realizar raio-x de tórax, se for normal, tratar para tuberculose latente com prova tuberculínica de 4 milímetros, não, a gente só trata a partir de 5. B. Realizar imediatamente prova tuberculínica e, se for de 10 milímetros, realizar raio-x de tórax e, se for alterado, tratar para tuberculose ativa, não. Se for alterado, a gente vai investigar tuberculose ativa, não necessariamente vai tratar, tá certo? Porque ela está assintomática, então tem que investigar primeiro, fazer aquele sistema de pontuação. C.
Realizar inicialmente raio-x de tórax, se for normal, realizar a prova tuberculínica. Se for 8 milímetros, repetir 8 semanas. Se não houver conversão da alta, não. 8 milímetros já está indicado o tratamento de tuberculose latente. D. Realizar a prova tuberculínica em raio-x de tórax. Se prova tuberculínica de 4 e raio-x normal dá alta com orientações, opa, não, pessoal, cuidado. Porque se a prova tuberculínica inicialmente ela for normal, a gente vai repeti-la com 8 semanas para ver se houve conversão, se houve viragem tuberculínica, ok? Letra E. Se realizar a prova tuberculínica em raio-x de tórax. Se prova tuberculínica igual a 5 e raio-x de tórax normal, tratar a tuberculose latente, perfeito. Letra E está corretíssima e é o gabarito da nossa questão. Joia? Vamos para o nosso último assunto agora, para a gente finalizar a nossa semana de revisão Nordeste Clínica Médica. Vamos lá. Nosso último tema será glomerulopatias, um tema extremamente relevante para as bancas do Nordeste. Então vamos dar uma olhadinha sobre glomerulopatias. A gente pode distinguir as glomerulopatias em dois grandes grupos. O grupo da síndrome nefrítica e o grupo da síndrome nefrótica, que são as duas formas de apresentação das doenças glomerulares. Em que se caracteriza a síndrome nefrítica? Então a síndrome nefrítica a gente vai ter nefrite, vai ter inflamação do néfron, inflamação do glomérulo. Então, o grande marco da síndrome nefrítica vai ser hematura de origem glomerular. Como é que eu sei que é de origem glomerular? Quando eu tenho pelo menos 20% de hemácias dismórficas, certo? O que são as hemácias dismórficas? Acantócitos, codócitos, aquelas hemácias que parecem com o rostinho de um Mickey, ou então achado de cilindro hemático. Então, falou em cilindro hemático, em hemácias dismórficas, dismorfismo eritrocitário, essa hematura é de origem glomerular. Eu também vou ter edema. Geralmente o indivíduo vai fazer uma oligúria, vai urinar pouco, vai fazer retenção volêmica. E é costumeiro desses indivíduos terem hipertensão. Então, oligúria, edema e hipertensão é uma tríade clássica dos pacientes com síndrome nefrítica. E com frequência, mas não é obrigatório, os pacientes fazem disfunção renal, fazem aumento de ureia e creatinina. Pela hipertensão, pela hipervolemia, eles podem fazer crise hipertensiva, por exemplo, edema agudo de pulmão e encefalopatia hipertensiva. Então, principais casos de síndrome nefrítica que a gente tem que lembrar para a prova: a GNPE, também chamada de glomerulonefrite difusa aguda, é a glomerulonefrite pós-estreptocóxica. Tem a doença de Alport, que é uma alteração congênita, geralmente havia associada à surdez neurosensorial. Nefropatia por IgA, nefropatia de Berger, que é aquele indivíduo que geralmente faz uma hematúria de repetição, hematúria macroscópica, no contexto de alguma infecção inespecífica, então faz hematúria macroscópica. Pode ter também uma hematúria microscópica de forma permanente e mais raramente pode cursar com síndrome nefrítica e ou nefrótica. Nefrite lúpica e as glomerulonefrite pós-infecciosa, por exemplo, relacionada à endocardite infecciosa, que vão cursar com queda de complemento. A GNDA, ou GNPE, é a mais importante das síndromes nefríticas para fins de prova, consiste numa sequela tardia após infecção por cepas nefritogênicas do Streptococcus pyogenes, Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Pode ser após uma infecção de pele, uma piodermite, pode ser após uma infecção de garganta, uma faringite. Então vai ter que ter a latência, não é uma doença infecciosa. É uma sequela tardia após uma infecção. Então, após uma faringite, geralmente vai ser 1 a 3 semanas que o indivíduo vai ter a síndrome nefrítica. No caso da piodermite, após 3 a 6 semanas. Faixa etária de maior risco, entre 5 e 12 anos. O diagnóstico vai ter que ter história e sorologia para infecção. Então vai ter que ter alguma prova da infecção pelo Streptococcus. Pode ser, por exemplo, um ácido positivo, que a gente encontra mais comumente nas faringites. Pode ser um anti-DNA B positivo, que a gente encontra mais comumente nas piodermites. E é obrigatório, pessoal, tem que ter na GNPE queda, consumo do complemento, especialmente C3 e CH50. Então, falou em GNPE, tem que ter consumo de complemento, ok? Quais são os achados da GNPE que vão indicar biópsia? Então, isso é uma pergunta frequente de prova. Então, vem cá comigo. Preste muita atenção a esse slide. É muito perguntado em prova as indicações de biópsia renal na GNPE, na glomerulonefrite pós-streptococcus. Vocês precisam, de fato, memorizar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Proteinúria nefrótica, desculpe, por mais de 4 semanas. Não é esperado ter proteinúria nefrótica. Se dura mais de 4 semanas, indicação de biópsia. Hematúria macroscópica ou então hipertensão que persiste por mais de 4 semanas. Queda prolongada do complemento, isso aqui é importante. Então, o complemento vai cair, mas ele vai cair só por 6 a 8 semanas. Passou disso, biópsia. Lesão renal aguda grave,
o indivíduo precisa de diálise, não é o comum, que a maioria desses casos serão autolimitados, serão casos mais benignos, ou se o indivíduo cursa com parada total da urina, anúria. Azotemia persistente, ou seja, elevou a escória nitrogenária de forma persistente por mais de 3 dias, é indicado também biópsia, e evidência de outra doença sistêmica. Então, se eu tenho outra doença sistêmica associada, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, é uma indicação de biópsia. Os achados que eu vou ter na biópsia, você tem uma baixa chance de cair, microscopia óptica, famosa GNDA, na imunofluorescência, depósitos granulares de IgG e C3, não é uma doença por imunocomplexo, consome complemento, microscopia eletrônica, agibas ou corcovas. Isso aqui é patógeno morto. Então, esse achado na microscopia eletrônica, a gente mata aqui a GNPE. Falar um pouquinho agora sobre a síndrome nefrótica. Falando da síndrome nefrítica, agora eu vou falar da nefrótica. Quais são as características da síndrome nefrótica? Então, olha assim. Síndrome nefrótica, pessoal, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um paciente que vai apresentar, olha só, uma proteinúria em faixa nefrótica. Indivíduos adultos maior do que 3 a 3,5 gramas por dia. Em crianças maior do que 50 miligramas por quilo dia. Alguns autores ainda falam maior do que 40 miligramas por metro quadrado por hora. Mas geralmente vai utilizar em pediatria maior do que 50 miligramas por quilo dia. Em adultos maior ou igual do que 3 a 3,5, mais frequentemente 3,5. Vai ter hipoalbuminemia, então olha só, vai ter uma albumina baixa, essa é a regra, geralmente menor do que 2,5. Vai ter edema, vai ter também, olha só, hiperlipidemia e lipidúria, vai aparecer lipídios na urina. O aumento do risco de infecções, porque vai perder frações do complemento, então vai ter queda de imunoglobulina, queda de complemento, vai predispor especialmente a infecções de vias aéreas superiores, infecções de pele, peritonite bacteriana espontânea, especialmente pelo pneumococo. Então, o paciente com síndrome nefrótica tem um maior risco de PBE, especialmente por pneumococo, e tem um aumento do risco de trombose, porque perde antitrombina 3, especialmente a gente vai pensar na trombose de veia renal, ok? E com relação às causas de síndrome nefrótica, então preste atenção. Síndrome nefrótica, de uma forma geral, é igual à biópsia renal. Então, de uma forma geral, o paciente se apresenta com síndrome nefrótica, eu faço biópsia renal, com algumas exceções. Por exemplo, uma exceção era o paciente diabético com síndrome nefrótica pura. Ou seja, ele pode ter até um pouquinho de hematura, mas não é hematura de origem glomerular, não é dismórfica, não tem cilindros hemáticos. Então, se for um paciente diabético, já de longa data, já com outros comprometimentos microvasculares, e tem uma síndrome nefrótica, eu vou pensar que a síndrome nefrótica é por diabetes. Então, nesse cenário, eu não biopsio. Outro cenário que geralmente eu não biopsio é quando eu tenho síndrome nefrótica em crianças. Por quê? Porque na grande maioria das vezes é doença por lesão mínima e que vai responder a corticoide. Então, em criança, geralmente eu não biopsio. Quando é que eu vou biopsiar síndrome nefrótica em criança? Então, na maioria das vezes, vai ser doença por lesão mínima sem biópsia. Eu vou biopsiar quando? Quando fugir da faixa etária mais frequente, ou seja, menores de 1 ano, maiores de 10 anos. Quando for córtico resistente, então eu fiz o corticoide, passaram-se 8 semanas e o paciente não melhorou, opa, indicação de biópsia. Acharam de hematúria macroscópica, não é hematúria microscópica não, pessoal, é hematúria macroscópica na criança, eu biopsio com síndrome nefrótica. Queda do complemento, doença por lesão mínima, não é para consumir complemento. Caiu o complemento, indicação de biópsia. Insuficiência renal aguda progressiva, ou seja, está fazendo glomerulonefrite rapidamente progressiva. Não é o esperado na síndrome nefrótica por lesão mínima. Está perdendo função renal rápido. Biopsio. Hipertensão grave. Porque síndrome nefrótica, pessoal, não é para ter hipertensão. Síndrome nefrótica não é para ter hipertensão. É para ter hipertensão na síndrome nefrítica. Se tem hipertensão e ela é grave na síndrome nefrótica, opa, na criança eu vou biopsiar, certo? Então, olha só. Eu posso ter lesão mínima, que é a mais comum em crianças, como a gente já falou, mas também pode ser primária, relacionada ao uso anti-inflamatório ou ao linfoma de Hodgkin. Eu posso ter a GES, que é aquela mais comum em indivíduos adultos. É a causa de síndrome nefrótica primária mais comum, é a avaliação histológica. Então, essas diferenciações aqui são pela histologia a partir da biópsia. Pode ser primária, viral, pode ter a GES colapsante, por exemplo, no paciente HIV. Pode ser relacionada à obesidade, anemia falciforme e uso de pamidronato. Eu tenho, por exemplo, a forma membranosa, pode ser primária, pode ser associada ao câncer, então não é infrequente aparecer em prova. Traz um paciente com neoplasia maligna, faz um síndrome nefrótica, qual é a achado histopatológica que a gente vai encontrar lá na biópsia? Vai ser a glomerulonefrite membranosa, a glomerulopatia membranosa. Lúpus, a classe 5 do lúpus, uso de captopril, hepatite B, sífilis, hanseníase, ectossomose e malária também podem cursar
com a glomerulopatia membranosa. Já a membrana proliferativa pode ser primária, associada à hepatite C, então a membranosa é associada à hepatite B, a membrana proliferativa é a hepatite C. Também é associada à crioglobulinemia e às gamopatias monoclonais, incluindo o mieloma múltiplo. Outro tema bem importante, isso é muito frequentemente perguntado, por exemplo, em Pernambuco pela CSPE, é o comportamento do sistema complemento nas doenças glomerulares. Então, quando eu tenho uma doença glomerular, síndrome nefrítica ou nefrótica, e que consome complemento, eu tenho um rol menor de situações, de etiologias para pensar. Então, meu leque de hipótese diagnóstica fica mais restrito. Por exemplo, consumir o complemento, eu vou pensar em quê? Glomerulonefrite pós-infecciosa, GNPE, endocardite infecciosa, nefrite lúpica, glomerulonefrite membranoproliferativa. Então, dessas etiologias primárias de doença glomerular que a gente falou, membranosa, lesão mínima, membranoproliferativa, GES, a única que consome complemento é essa daqui, membranoproliferativa. Crioglobulinemia é a única vasculite que consome complemento. As vasculites, por exemplo, ANCA positiva, não consomem complemento. Crioglobulinemia é a única vasculite que consome complemento. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas questões. Questão da CSPE 2022, acesso direto. FJR, de 7 anos, vem ao pronto-socorro de pediatria com queixa de edema, oligúria, urina de cor escura, amaurose e hipertensão arterial. Olha só, se tem oligúria e tem hipertensão arterial, eu vou pensar em síndrome nefrótica ou nefrítica? Vou pensar em nefrítica. No caso desse paciente, qual a principal hipótese diagnóstica e conduta mais adequada para o caso? A urina está escura por hematura ou porque ela está concentrada, que o paciente está oligúrico? Pode ser por um, pelo outro, ou até pode ser pelos dois. Então, letra A, fala em síndrome nefrótica, não parece ser síndrome nefrótica, ele já corta. B, glomerulonefrite pós-infecciosa complicada com encefalopatia hipertensiva, é uma possibilidade. A glomerulonefrite pós-infecciosa mais comum é a GNPE. O paciente está hipertenso, está com amaurose, olha só, então tenho que pensar na hipótese, por exemplo, de hipertensão intracraniana, de encefalopatia hipertensiva. Então, glomerulonefrite pós-infecciosa, complicada com encefalopatia hipertensiva, legal, na letra B, deve se internar, claro. Iniciar antihipertensivo venoso, então é emergência hipertensiva, tem que começar antihipertensivo venoso, geralmente é o nitroprociato de sódio. Diurético de alça, sim, porque o paciente está edemaciado. E solicitar sumário de urina para ver de fato se tem hematuria, que aí vai confirmar a lesão glomerular, a síndrome nefrítica. Avaliar a função renal, ureia-creatina e o C3 que vai estar consumindo, como ele é consumido nas síndromes nefríticas pós-infecciosas. Como é que eu trato o GNPE de uma forma geral, pessoal? É restrição hidrossalina. Se o paciente tiver hipertensão, eu posso fazer diurético, já que a hipertensão é volume dependente, por exemplo, furosemida. Posso também fazer vasodilatador, posso fazer lodipina, posso fazer hidralazina. Nesse caso, como é uma emergência hipertensiva, tem que ser o nitroprociato de sódio, tem que ser endovenoso. C, fala infecção do trato urinário, não. D, fala glomerulonefrite pós-infecciosa não complicada, está com sinais de quê? De hipertensão intracraniana, com sinal de encefalopatia. Então aqui eu corto. É injúria renal aguda pré-renal, por que é que eu vou pensar em pré-renal aqui? Não há sentido. Com hipertensão, se fosse pré-renal, por exemplo, por uma desidratação, por uma perda volêmica, o paciente deveria fazer hipotensão, má perfusão renal, para levar a uma injúria pré-renal. Então o gabarito aqui pra gente ficou letra B. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha agora em outra questão. Questão do SUS Bahia 2021, acesso direto. Olha só, questão do SUS Bahia, quando não é uma questão aberta, é uma questão fechada, geralmente traz o caso clínico rebuscado e vai perguntar 3 questões, 3 coisas diferentes sobre aquele mesmo caso clínico. Então, olha só. A enfermaria de pediatria de um hospital de referência recebe uma menina de 5 anos de idade com história de edema periorbitário há aproximadamente 3 dias e que agora atinge abdômen e membros inferiores. Edema periorbitário, na prova, é igual a edema de origem renal, especialmente glomerular. A genitora relata 3 a 4 dejeções ao dia, com fezes amolecidas e que a urina está espumosa. A urina espumosa é igual a proteinúria. Sem antecedentes patológicos, refere-se alérgica à picada de insetos. Ao exame, temperatura ok, frequência cardíaca respiratória, pH está normal. Se a pH está normal, não deve ser síndrome nefrítica, deve ser nefrótica. Estado geral irregular, pele sem alterações na inspeção, mucosas coradas, edema bipalpebral bilateral, abdômen globoso, referindo desconforto que impede a palpação profunda, edema em membros inferiores, demais dados do exame segmentar sem alterações. Aguarda-se os resultados dos exames laboratoriais. Diante do relato dos dados apresentados, indique dentro dos dados clínicos apresentados
aquele que se presenta e indica biópsia do órgão sério da lesão em caso de semelhança ao descrito. Então, trata-se de um caso de síndrome nefrótica, que em criança a gente vai pensar em doença por lesão mínima. Ele quer saber qual a característica do paciente que vai indicar uma biópsia renal para a gente avaliar a histopatologia desse glomérulo. Então, olha só. Tem elevação de triglicerídeos e de colesterol, isso é costumeiro de ser encontrado na síndrome nefrótica, isso não indica biópsia, obviamente. Elevação de complemento indica biópsia? Não, é queda de complemento. Hematúria microscópica indica biópsia? Não, é hematúria macroscópica que indica. Idade inferior a 1 ano, assim como idade superior a 10 anos, alguns autores consideram 12 anos, sim, a indicação de biópsia, que geralmente a faixa etária da doença por lesão mínima em criança é entre 1 e 10 anos. Portanto, o gabarito aqui para a gente ficou como letra A. Pessoal, essa era a nossa revisão para o Nordeste de Clínica Médica, em que a gente trouxe os 5 principais temas que caem nas provas de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Bahia e ainda incluindo de bônus para vocês o ENARE. Então, tenho certeza que com essa revisão de Clínica Médica vocês vão acertar muita questão, não só de clínica, mas também de pediatria, quiçá questão também de medicina preventiva. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos.